Que alegria estarmos juntos na nossa Manhã Viva, fazendo com que a nossa manhã tenha uma cara diferente, uma cara de encontro, de estar juntos, desse aconchego. Que bom que você está junto conosco para viver esse tempo de graças juntos. E hoje sobre esse tema tão gostoso de partilhar, porque são muitas pessoas que têm vivido essa realidade, têm nos pedido esse tema no programa e hoje, como nós prometemos, nós voltamos para falar sobre ele e quem já está aqui voltou para viver esse tempo com a gente é a doutora Thalita, ginecologista obstetra, bem-vinda. A Flávia, nossa psicóloga, veio também, obrigado, cumprir aí a palavra. E a Health Chef, a Bela Correia, está aqui com a gente também para falar sobre esse assunto tão propício para os tempos de hoje, que é a dificuldade em engravidar, a infertilidade. Quero convidar você a participar com a gente através das redes sociais, Facebook e Instagram, é Manhã Viva, ok? Tanto o Facebook quanto o Instagram, Manhã Viva. Partilha com a gente quais são as suas dúvidas sobre a infertilidade. A gente quer responder no nosso programa, vai ser muito bom partilhar com você. Se você tem alguém na família que está vivendo essa realidade, nós queremos poder ser canal também para ajudar um pouquinho, amenizar esse tempo de espera, de expectativa. Então, fica aí com a gente, participa conosco e liga, manda uma mensagem aí para quem você conhece, para que possa acompanhar com a gente Manhã Viva e viver essa experiência até de conforto e de orientação para esse tempo de espera, tá bom? Vamos para a nossa cozinha com a Bela hoje, vamos já começar lá, todo mundo na cozinha, vem com a gente, vamos passear, vamos até lá, porque tem muita coisa boa, a gente não pode perder tempo hoje, né? Vamos lá, tem muita coisa. Gente, bem-vinda, muito bom ter vocês de volta aqui no nosso programa, a gente prometeu, todo mundo cumpriu, claro. Foi fiel, né? Que legal, Bela, Oi, você Gabi. Bem-vinda. Obrigada. O que nós vamos fazer hoje no nosso programa? Hoje eu selecionei uma receita bem prática, ela é bem rapidinha, super nutritiva, rica em vitamina E, magnésio, proteínas boas, baixo índice glicêmico, muita fibra, ácido fólico. Eu vou mostrar um pouquinho como que vai ser o preparo e é uma receita para a família toda, né? Vou mostrar aqui depois como que eles ficam os nossos bolinhos. Eles podem servir tanto para o lanche da tarde quanto para o jantar, acompanhado de uma salada. E é uma excelente opção também para a lancheira das crianças. Olha que legal, ontem nós falamos sobre isso no nosso programa, então já fica também a dica como lanche para levar para a escola. É importante que o que a Bela trouxe e o porquê estamos juntinhos é trabalhar e mostrar também quais são os alimentos que eles ajudam, mas também existem aqueles que prejudicam na fertilização. Então, aí a gente precisa conhecer um pouquinho. A Bela falou da realidade do índice glicêmico. Então, por que você trouxe esses alimentos? Então, nessa questão da fertilidade, é importante a gente evitar a farinha branca, né? Priorizar essas farinhas que têm um índice glicêmico mais baixo, rica em fibras, que é a linhaça, a chia, farinha de amêndoas, eu trouxe também a aveia. Outro ponto importante é priorizar os alimentos que são orgânicos, que eu trouxe aqui o espinafre e o brócolis, o frango também orgânico e os ovos orgânicos. Então, o orgânico, ele faz parte, como nós vimos no outro programa, né, doutora? Exatamente. A importância dos orgânicos é diminuir essa contaminação por minerais, metálicos, isso tudo dificulta muito, deixa o seu corpo muito tóxico, né, para um bebê que vai ser gerado. Então, essa importância dos alimentos orgânicos. Além do mais, a Bela trouxe muito bem a questão dos integrais, né? Quando ela fala de baixo índice glicêmico, a gente está falando o quê? De uma quantidade de açúcar em menor quantidade. E isso, para a fertilidade, é muito importante, porque uma das principais causas de infertilidade é o ovário policístico. E o ovário policístico, a síndrome dos ovários policísticos, a causa é a resistência insulínica, que é um hormônio derivado da quantidade de açúcar que a gente ingere. Então quanto menos açúcar, melhor. Melhor. Então, isso é fundamental, a gente trocar essa alimentação de farinha branca de alto índice glicêmico para as farinhas com menor índice glicêmico, que é a nossa proposta aqui de hoje. Né? Que legal. Então, e é interessante que existe também uma tabelinha, não tem? Uma tabela que você acha na internet
com o índice glicêmico de cada alimento. Não é Exatamente, válido também exatamente. você, na dúvida, ir olhando ali o que vale a pena trocar, substituir. Exatamente. E não só a questão do índice glicêmico tem a ver também com a obesidade. A obesidade é um fator inflamatório que dificulta muito a gravidez. Então, a alimentação é um dos pontos fundamentais para a gente tentar engravidar. É uma alimentação saudável que você está nutrindo o seu corpo. O corpo é templo do Espírito Santo e ele vai te preparar também para uma gestação saudável. Então, porque muita gente fala assim, não, mas o orgânico é mais caro. Então, no caso, seria um investimento para aqueles que estão buscando aí esse momento tão oportuno, né? Que da outra vez nós aprendemos com a doutora que é um tempo de oportunidade. Recebi vários comentários, viu, doutora Flávia, falando sobre isso. Estou vivendo esse tempo de oportunidade. Mudaram a frase, não é mais um tempo de angústia, de ansiedade, mas de oportunidade. É isso mesmo. É oportunidade para várias situações, inclusive oportunidade de cuidar da mãe, aprender, né, a cuidar de si mesma, através da alimentação, da mãe se preparar para que vai ser um templo, né, vai abrigar aquela vida, e um momento de oportunidade para o casal aprender a ser benevolente um com o outro. Depois a gente vai falar sobre essa isso. Palavra aí essa hoje, palavra benevolente, benevolência, ela também vai ficar nos corações, como a palavra oportunidade, ficou e benevolência. Então, benevolência, guarde aí, benevolência. O que Deus vai falar com a gente através dessa palavra hoje. E aqui também, quando você falou, Bela, do ácido fólico, ele também é importante para preparar nesse tempo para quem está tentando ter o ácido fólico no organismo. Isso. O ácido fólico, ele previne contra as malformações do sistema nervoso central, que é a primeira causa de aborto. Então, quando a paciente ela tem esse estoque de ácido fólico, ela já está prevenindo essa possibilidade de aborto ou alguma alteração na coluna ou no sistema nervoso do neném. Então, é muito importante. No sistema nervoso central. Exatamente. E aí, muito importante. É legal até a doutora Thalita falar que a pessoa já pode procurar o seu médico, provavelmente você já está fazendo isso, e já ir tomando também o ácido fólico. Exatamente. A gente começa mais ou menos uns 3 meses antes, tá certo? Mas, sem dúvida, a alimentação saudável é a promoção de saúde. Já é o caminho. Exatamente. Vamos lá, Bela, Então, mostra pra lá. gente. E essa receita aqui também, como que a gente pode utilizar? Hoje eu usei a baroa, mas pode substituir por batata doce ou por mandioca. Então, uma receita com os legumes que você tiver na geladeira, fazer uma combinação da proteína com o frango, farinhas de baixo índice glicêmico, né, rico em fibras. Eu trouxe também aqui a semente de girassol para a gente salpicar por cima do bolinho, que é rico em vitamina E. Então, o que tiver no dia é uma receita bem prática. Agora, a gente falando dos benefícios, existe também aquela praticidade, que a gente já tem muita coisa prática, né? Então, termina usando o que é prático. Como que nós podemos ir inserindo na família tanto o orgânico quanto o integral sem ter a recusa, né? A recusa das crianças, mas não só do casal, como nós estamos falando aqui. Isso. Na preparação de bolos, por exemplo, ao invés de usar a farinha de trigo integral, a gente pode substituir por aveia, colocar linhaça. Né? Na mesma proporção, na mesma a quantidade proporção, de farinha de trigo, eu vou colocar aveia. Pode colocar aveia, linhaça. aí varia um pouquinho do bolo. O bolo de maçã dá super certo a gente substituir por aveia ou de banana também, fica uma delícia. É importante também substituir o pão, né, o pão francês normal, convencional do café da manhã, por um pão integral, ou mesmo por um tubérculo, uma mandioca com ovos, ou uma batata doce com ovos mexidos de manhã, já ajuda bastante. E adicionar chia nas preparações já diminui o índice glicêmico também. Então eu fazendo meu bolinho ali, eu posso adicionar Pode adicionar chia, que é rica em ômega 3, Aí que é excelente legal que ela seja antioxidante. inteira ou ela pode ser já batida, Pode ser a trituradinha? sementinha já e a gente Pode já ser tritura no sementinha. meio da receita. Legal. A gente está falando de ômega 3, né? E ômega 3 hoje a gente suplementa na gravidez, até para quê? Porque o ômega 3 ele é muito importante no desenvolvimento neurológico, cognitivo de todo mundo. Então, quando você suplementa isso na gestação, é muito importante para esse desenvolvimento também do seu bebê. Então, ter isso na alimentação, essa importância do ômega 3 é muito válido. Né? Parabéns, Bela. Obrigada. A Bela sempre ganhando estrelinha aqui da doutora Thalita.
E Então, aí, vamos o à que nós vamos receita. fazer? Ó, aqui eu trouxe 100 gramas de frango desfiado, que eu já preparei com um pouquinho de cúrcuma também, que é um excelente anti-inflamatório, né? Vou Aí, falar ó, da cúrcuma mas- também. Pode falar. Tá, a cúrcuma a gente usa muito também em endometriose. A endometriose também é uma causa muito importante de infertilidade e ela gera muita dor, que é uma das principais consequências que a gente tem para operar a paciente ou fazer algum procedimento. Então, usar os alimentos anti-inflamatórios é fundamental em quem tem endometriose, né? Muita gente restringe a endometriose só com remédios, com bloqueio da menstruação, com anticoncepcionais e esquece que a alimentação é fundamental, né? Os alimentos anti-inflamatórios, a cúrcuma, que é o açafrão, né? O resveratrol, que vem das frutas vermelhas, da uva, do morango, do mirtilo, tudo isso é muito importante também. O gengibre também? O gengibre também, que o ômega 3 também ele tem poder anti-inflamatório também. Então, assim, são alimentos riquíssimos que a gente tem que priorizar e não ficar atenta só ao uso de remédios, que a prescrição médica. Usar um remédio natural Exatamente, que Deus já nos diariamente. deu. Ó, Então, aí, o frango foi só com a cúrcuma? o frango com cúrcuma, cheirinho verde e um pouquinho de sal marinho, tá? Certo. Desfiado. 2 ovos também orgânicos, inteiros. Aqui, tanto o brócolis, quanto a baroa, quanto o espinafre, eu fiz a preparação no vapor, tá? Que conserva mais os Com um nutrientes. pouquinho de sal? Não, nem coloquei Sem sal. sal. Vamos colocar o sal aqui Depois. agora. Isso. Não precisa ficar colocando no cozimento e depois usar novamente, né? Então, Isso. pode usar já só faz uma na vez. preparação. Agora a gente vai Então, essa colocar. batata baroa é muito interessante na troca da batata inglesa, que todo mundo tem o hábito de usar, né? Então, como você perguntou, eu acho que optar pela batata baroa ou pela até a batata doce, né, que não é muito o paladar do brasileiro, mas ela tem esse índice glicêmico bem resumido. Mais baixo. Então, é uma ótima opção para estar substituindo, né? Ao invés de estar optando pela a Batata tradicional normal. Inglesa. Aí agora a gente E vai ela tem um gostinho processando. bem bom, né? Muito, fica uma delícia. Agora a gente vai adicionar os outros ingredientes. Essa receita também pode substituir o frango por atum, né? Então, ou a batata doce, igual eu falei, ou a mandioca, o que vocês tiverem feito no cozimento, às vezes durante o almoço, vocês podem fazer essa preparação para o lanche da tarde ou para o Aproveitando jantar, o que aproveitar. Ou bater com atum. Eu geralmente uso mais ou menos na mesma proporção da proteína, né? Do atum ou do frango e da batata doce ou da mandioca ou da baroa ou Agora, o cenoura. atum, se a pessoa vai comprar, perdão, de latinha, então ela dá preferência para o que é com água ao invés de óleo? Não, o ideal é dar preferência ao que é conservado em óleo, porque existe a menor contaminação do metal. Olha no que peixe. legal, então o melhor é óleo e não Em água. óleo, isso. Aí a gente lava, depois descarta aquele óleo. Olha que legal. Hoje eu e a Flávia estamos aqui, ó, só aprendendo. Que legal, gostei. Então, com óleo. Isso. Agora a gente vai Qual a adicionar as proporção aí, farinhas. a quantidade? Agora vai ser 1 colher de sopa de cada, de linhaça, 1 colher de sopa de chia, 1 colher de sopa de farinha de amêndoas e de aveia, tá? A de amêndoas eu posso substituir por outra, caso a pessoa não tenha? Pode substituir por farinha de arroz também, Tá. tá? Eu acho interessante porque ela deu uma gama de opções de farinhas, né? Que a gente está sempre na farinha de trigo. Tudo é farinha de trigo, né? E olha quantas farinhas saudáveis a gente tem em substituição, né, à farinha de trigo. Então, Quinoa também, pode substituir por farinha de quinoa. Aí a quinoa faz aquela preparação que nós fizemos da outra vez, com Não, água. aí naquele caso a gente usou a quinoa em grãos. Nesse Sim. caso a gente usaria a quinoa em flocos. Ah, tá certo. Aí a gente vai colocar a chia, o espinafre e um pouquinho de sal marinho com um pouquinho de pimenta do reino, que eu vou moer na hora. Aí já tá junto, sal marinho Isso. e a pimenta do reino. Sal marinho e um pouquinho de pimenta do reino. é interessante que ela não coloca também sal branco, né, gente? Então, eu costumo dizer que são os elementos brancos que a gente não deve consumir durante, não só na tentativa, mas para a vida saudável, né? Que é o sal branco, o açúcar branco, a farinha branca,
leite, né? Então, esses são os alimentos que a gente realmente tem que excluir. Na dúvida, então, vamos ter que tirar todos os branquinhos da nossa vida. Exatamente. Olha quanta opção a gente tem para substituir, né? Um sal todo com ervas, elementos que dão um sabor muito mais gostoso do que aquele próprio sal branco marinho que a gente conhece. Mas isso que a Thalita falou é interessante, né? É levar para a vida. Porque não é só esse momento. Não, se a eu não pessoa vou mudar puder, tudo só por causa disso. Só por causa disso, não. Eu acho que é levar para a vida e introduzir isso na família. É um conceito de vida saudável, sim, né? Pra E toda vai a aos família. poucos, Aos não é? poucos. Você vai... Dentro do possível. Isso, você vai olhando num programa e fala, nossa, mas eu posso substituir. Vai fazendo o teste, vai dando certo, você vai se interessando, né? Por isso que eu perguntei da farinha de amêndoas, que não é sempre que tem em casa. Sim. Mas eu posso substituir por uma de arroz? Legal, então eu já posso ter uma farinha de arroz em casa quando for no mercado. Exatamente. Passa a mão ali na farinha de arroz, deixa ela em casa, né? Sim. E vai fazendo essa brincadeira. E sair dessa ideia do foco, vou fazer isso neste momento por Só causa para isso. deste objetivo, não. É para um objetivo de vida, de saúde na família. Legal. Isso amplia. Amplia. Sai um pouco até E daquele sai da peso, dor, daquele do foco. peso. Vou ser né? saudável por agora. Causa, nesse momento porque eu quero isso. E não é assim. Até porque a gente tem que pensar, né, que a maternidade, a gravidez é o casal. Então, não adianta a mulher ela se preocupar com sua saúde só comendo esses elementos se ela não oferecer isso para o seu parceiro também. Que aí então, os dois vão ficando mais exatamente. saudáveis também. A gente sabe que infertilidade é 50% de causas femininas e 50% de causas masculinas. Então, se você também está promovendo saúde para o seu parceiro, é fantástico. Isso, através da alimentação, é fundamental. Vamos lá? Agora bater Agora mais a gente um vai pouquinho. processar mais um pouquinho. O preparo é bem simples, né? Bem rápido. E outra forma que pode fazer também é pode fazer uma tortinha no lugar do salgadinho. De Luana para... Ah, consegui aqui. Essa massa aqui que a gente fez, a gente pode também abrir ela numa assadeira, rechear com alho poró. Aí pode variar o recheio de acordo com a criatividade. E aí, no caso, se eu for fazer como uma tortinha recheada com alho poró, como você falou, em cima eu preciso passar alguma coisa? Não, a gente dourar? põe a metade da massa, recheia, põe a outra metade da massa, não precisa passar Mais nada. nada. Aí se tiver um mix de sementes, o que vocês tiverem em casa, Joga em cima. joga por cima, tá? Ou a linhaça também, né? Chia, gergelim, eu gosto bastante também. O gergelim dá um gostinho mais forte, né? Dá. O branco não, o gergelim branco é mais suave. Ontem nós estivemos aqui falando para as crianças, né? A inserção das sementes, que para a criança tem que ser devagarzinho, que às vezes eles vão sentindo o sabor e podem recusar. Então, fazendo aí para a família, vai devagarzinho, coloca, vai inserindo aos poucos, para que a criança queira também, né? Com certeza. E é interessante porque aqui, ó, como a gente colocou as sementes no meio da massa, a criança nem iria Nem notar. percebe. Principalmente espinafre e brócolis, que geralmente são aqueles alimentos que ficam no cantinho do prato. Aqui na receita, introduzido no bolinho dessa forma, eles comeriam tranquilamente. No meu caso lá com o Sebastião, ele ama brócolis, então para ele, ele ia amar se visse a arvorezinha. Arvorezinha. Aqui você untou as forminhas? Não. Não, a forminha de silicone não precisa de untar. Ótimo. Pré-aqueci o forno a 180 graus. A gente agora só vai adicionar uma colherinha de chá de fermento, tá? Eu achei interessante também porque essas farinhas também, elas dão uma saciedade muito prolongada, justamente com essas castanhas, né? Então, você não fica, você fica saciado por mais tempo. Não né? precisa ficar beliscando. Exatamente, né? Então, gostei muito dessa receita, achei que é muito válido todo mundo fazer em casa também. Que bom. Olha, tem gente que já aprovou aqui, sem provar, já está super aprovado. Olha, eu tenho uma pergunta aqui, Deixa eu pegar uma colher. que é da Edjânia. Ela diz assim, no ano passado perdi uma das minhas trompas. Como posso me alimentar para melhorar e fortalecer?
as minhas trompas? Então, ela deve ter perdido a trompa porque provavelmente aconteceu, ou ela teve uma gravidez nas trompas, deve ter perdido ela, então ela tem a outra trompa que provavelmente é saudável, porque a médica dela, normalmente a gente faz essa avaliação. A gente não tem uma alimentação específica para a trompa, a gente tem para esse sistema todo, né? Porque a trompa, ela só é um ducto que leva o útero para o bebê ser fecundado ali próximo do ovário. Então, ele faz parte de todo esse sistema genital, que não tem essa dieta específica, mas sim todo esse sistema. O corpo, ele é muito sábio, porque Deus fez tudo muito perfeito. Então, com certeza, todo o direcionamento está indo para essa trompa saudável. Então, como ela faz parte também do útero e do ovário, você se alimentar de forma correta, você está tendo uma forma saudável de tentativa de gravidez, independente se é sua trompa ou não. Entendeu? Então isso aqui é uma excelente saudável para si. Uhum. Eu só estou finalizando, colocando nas forminhas. A forminha de silicone é super prática, porque a gente não precisa de untar. Pode ir no forno tranquilamente. E até para tirar depois é mais fácil. Para tirar é bem facinho. E aí a proporção é só encher. Ela vai crescer ou não? Vai crescer. Então eu tenho que deixar um pouquinho a menos, né? Um pouquinho a menos. E eu acho que bolinho é fantástico, porque assim, é uma receita, você deu essa sugestão, a gente pode criar outras coisas, né? Sim. E é muito prático, muito saboroso e né, você pode deixar o bolinho lá, ele dura mais tempo, pode até congelar. Pode congelar, sim, né? E porcionar, né, para semana, a quantidade, né, de cada um. Para congelar, como seria o procedimento? Normal, depois de assado a gente congela, já deixa nos recipientes. Eu prefiro, né, sempre priorizar os recipientes de vidro. Congela e depois, um dia antes, passa para geladeira. E já aí levar depois coloca um pouquinho para esquentar, nem pode precisa. Colocar um pouquinho para aquecer no forninho, tá? Uhum. Se esquentar no micro-ondas não fica bom não, Bela? Fica. Eu só não aconselho, não é muito meu hábito do dia a dia, eu não aconselho muito também usar um micro-ondas. Então, quando aquecer algum alimento, ou aquecer às vezes em banho-maria ou com bolinho no forninho mesmo. Aí, gente, as dicas para que a gente possa, como a doutora Thalita falou, fazer as substituições, né? E evitar algumas coisas. Então, aqui nós vamos para o forno. Vai para o forno agora, vai ficar tempo? 40 minutos, 180 graus. Já deixei ele pré-aquecido. 40 minutos, 180 graus. Isso. Aí aqui eu vou colocar um pouquinho de semente de girassol por cima. E ela não é só para enfeitar, né? Não, tem ela as propriedades tem também, né? Que é rica em magnésio, vitamina E, excelente, rica em fibras. Então agora a gente vai para o forno e nós vamos para o intervalo. No próximo bloco a gente volta rapidinho. Vai dar uma provada gostosa aqui, que a gente já... Tem gente aqui, ó, que já tá... O bolo já tá um pouco molhado, viu, gente? Tem gente babando aqui no bolinho. Nós vamos para o intervalo rapidinho, voltamos já já. Fica aí, a gente está esperando por você. Estamos de volta aqui, ó, gente. As meninas não estão mais aguentando de ficar olhando para o bolinho. Vou depois experimentar. A Flávia está assim, meu Deus, eu não consigo mais olhar. Vamos provar, então. Espero que vocês gostem. Delícia. Muito bom. É bem molhadinho, né? Uma crocância muito gostosa. Depois que ela vai no forno, a semente fica bem torradinha. Uma boa também para usar a sementinha de girassol, eu faço um mix com ela, coloco numa assadeira a semente de girassol, linhaça, chia e gergelim. Coloco um pouquinho de azeite, um pouquinho de sal marinho, aí pode colocar cúrcuma, alguns temperinhos funcionais e levo no forno para aquecer. Aí fica uma ótima opção para colocar na salada, no dia a dia. E é interessante que ele é bem molhadinho. Eu vou virar aqui para vocês, onde que eu posso mostrar? Aqui? Olha só, gente, o frango fica bem trituradinho, ele fica bem úmido, fofinho, ó. E como foi a Flávia que falou, né? Ou foi a doutora? Da semente de girassol que fica bem crocante. Eu falei, mas é isso mesmo. Ela dá Muito bom. uma crocância diferente no bolinho. Dá para fazer uma textura. Dá para fazer assim em casa, gente. As crianças vão gostar. Delícia. Eu imagino que vai gostar, porque é bem saboroso. A tortinha deve ficar gostosa também. E as substituições a gente pode ir fazendo. Pode variar tanto a batata bastante. baroa pela mandioca, pela batata doce, não é? Isso. Pode também variar brócolis, couve-flor, espinafre, couve. Aí pode usar o que tiver em casa. Pode colocar vagem, pode colocar alho poró.
Uma delícia, eu amei. Muito gostoso. Se deixar, a gente vai ficar aqui Muito. comendo. Eu vou deixar o meu aqui, ó. A sorte que hoje o guardanapinho cada um de E uma eu coisa. amei a praticidade. Super Sim. facinho, né? 15 Muito minutinhos. Muito rápido, preparação. prático. Aproveita o que tem Na geladeira. na geladeira. Então, não vamos deixar desperdiçar nada do que a gente tem em casa. Nós vamos passar depois aí a receita para você. E aí as substituições, Bela, depois você podia passar para a gente. A gente já coloca ali na receita também, a gente já coloca algumas sugestões de substituição. Combinado. Como você já falou aqui. E aí a gente fica com esse bolinho como até para uma visita. Eu vou aí na sua casa, Claro, peraí, abre a rápido. geladeira, pega o que Rapidinho, tem. prático. E aí, como dica também, nós podemos aos poucos, às vezes fica difícil, né, para a pessoa adquirir logo de uma vez, mas aos poucos fazendo a substituição, então, da farinha de trigo por essas farinhas, né? Com Então, é certeza. legal, a pessoa tem em casa a aveia, linhaça, chia, farinha de amêndoas, farinha de arroz, se possível integral, né? Que é melhor, que tem um índice glicêmico mais baixo. então... Você pode ter em casa para que durante as suas receitas você vai fazendo essa substituição devagarzinho aí, até aprendendo. Tem gente que já está num processo mais evoluído de substituições e nós vamos aprendendo aqui. Eu posso dizer que eu, particularmente, gosto muito de inventar essas substituições com o que eu tenho em casa. Então, a gente vai aprendendo, né? Obrigada, Bela, Obrigada a pela você, presença. Gabi. Obrigada, mais uma menina. vez. Seja prazer. sempre bem-vinda, viu? Uma Obrigada. alegria. Seu Instagram? É belacorreia.nutrichef. belacorreia.nutrichef. Isso. Vou colocar no Instagram também para que você possa acompanhar aí o trabalho da Bela. Deus abençoe. A Bela precisa ir porque tem uma consultoria para fazer. Muito Obrigada, eu que obrigada, viu? agradeço. Foi Obrigada, muito bom mais meninas. uma vez você com a gente. Foi E incrível. nós vamos ali para o nosso bate-papo. Meninas, não fiquem tristes, o bolinho não vai sair daqui. Depois a gente termina. Nós vamos aqui para continuar esse bate-papo gostoso, falando sobre esse assunto que tem atingido um grande número de casais. E é importante falar que é um grande número de casais, porque às vezes a mulher assume para ela a culpa, não é, Flávia? Sim. E é muito importante, voltando lá naquela palavra, né, da benevolência, que é um momento onde o casal está passando um período que é muito delicado. Então, essa benevolência é no sentido de estarem próximos, de serem cuidadosos um com o outro. Porque se a questão está na mulher ou se está no marido, né, com quem quer que esteja a questão da infertilidade, o outro tem que ter um cuidado, porque a pessoa que está passando pela situação, ela já se cobra muito. E se acusa também. E já se acusa. Então, é preciso esse cuidado. Não só, né, na cumplicidade do casal, como também com a família. Porque, às vezes, tomar muito cuidado com o que chega falando ou com aquelas perguntas que a pessoa, né, não tem nem noção do quanto fere, né? E a aí? simples pergunta de Né? como E aí, nós dissemos, quando né? que- quando vem? o herdeiro, quando vem a herdeira, isso daí já mexe muito. Isso com... mexe muito. A pessoa já está se cobrando, o casal já está se cobrando. Ô, Flávia, assim, você falando, eu fico pensando também que não existe, não é culpa sua, né? Você não tem culpa do seu organismo ser assim, você não tem culpa de ter nascido assim e não adianta querer achar culpados, não é? Então, acho que isso é muito importante, tirar esse peso, Isso. porque a mulher, ela coloca o peso, eu vou dizer por mim mesmo, eu não sou capaz de dar um filho para o meu Então. marido. Então, isso tem um peso Exatamente. gigantesco. E esse ser benevolente passa primeiro por ser benevolente com você mesma. Ter esse cuidado com você mesma. E faz muita diferença o posicionamento de quem está do lado, né? Porque se o parceiro não reforça isso e, pelo contrário, Cobra. facilita, né? Assim, não reforça essa dificuldade, pelo contrário,
deixa a pessoa mais à vontade e ajuda, isso vai favorecer, inclusive, para a ansiedade abaixar. E né? fica E ser a favorável abertura, sim, à porque fecundação. como a gente falou no outro programa, somos mente, corpo e espírito. Então, se essa ansiedade abaixar, o corpo também vai propiciar. Justamente isso, mente, corpo e espírito. E o nosso programa aqui está mostrando justamente isso, que a gente tem uma parte corpo, uma parte nutricional, uma parte espiritual, uma parte mente, e tem que existir essa integração para que realmente venha esse fruto prometido de Deus. É um tempo de paciência, mas também um tempo de inventar coisas juntos, atividades, como nós dissemos no outro programa, se você não nos acompanhou, a atividade juntos, fazer uma comidinha gostosa juntos, que seja um momento de namoro ali na cozinha, um com o outro, e fazer com que esse peso ele alivie. Mas como agir assim quando você está no meio de um processo, de uma descoberta? Nós temos muitas participações falando da realidade da endometriose, do ovário policístico, da realidade da produção. Tem uma participação aqui que o esposo, o espermatozoide é fraco, então não consegue ocorrer a fecundação. Então, existe, quando sai um diagnóstico, existe um peso que é colocado. Como agir diante disso? Olha, com relação para o homem, é uma cobrança muito grande, porque a sociedade associa isso com a questão da masculinidade, e não tem nada a ver. Então, é essa questão da esposa estar junto e acreditar que vai dar certo, né? Eu não sei com relação à questão orgânica, se tem como reverter. Existem várias causas, né? A principal delas é a varicocele. E a varicocele tem uma cirurgia que dá para corrigir isso, né? O urologista ele vai indicar se for necessário. Existem algumas outras causas que aquecem muito o testículo também, que causam essas alterações na forma, na movimentação dos espermatozoides. Por exemplo, um simples ato de um homem que anda muito de moto, está sempre em contato com aquele tanque quente lá, com aquele testículo em calor, né? O testículo ele fica 1 grau abaixo, ele fica mais geladinho, justamente para conservar esses espermatozoides. Ou um homem que pratica muita sauna, por exemplo, né? Ou que já teve algum trauma na infância antes, né? Isso dá para a gente avaliar qual é dessa deformidade ou corrigir, ou até mesmo a falta de algumas vitaminas. Por exemplo, a vitamina E, que a gente colocou ali no bolinho, que a Bela bem falou, ele é um nutriente fundamental para a produção dos espermatozoides. Então, para que esses espermatozoides sejam saudáveis, em termos de alimentação, o que pode, além da vitamina E, pode ser acrescentado na alimentação? A vitamina E é fundamental, alimentos que tenham magnésio, como banana, alimentos anti-inflamatórios ou que têm resveratrol, que são anti-envelhecimentos também, né, antioxidantes, que são as frutas vermelhas, todas as vermelhas, né, morango, uva, romã, mirtilo, tudo isso também tem que ser na alimentação. Outra coisa também, a questão do tabagismo, é fundamental eu falar sobre isso, né? Uma causa muito importante de alteração dos espermatozoides é o cigarro, porque o cigarro ele é tóxico para todas as células, ainda mais para o espermatozoide que está se formando. E segundo também a obesidade. A obesidade ela causa inflamação crônica e isso pode afetar também a produção dos espermatozoides. Alguma outra causa é a causa de baixa produção de testosterona, e isso também tem que ser avaliado no exame médico. Provavelmente um urologista deve ter solicitado, certo? Mas o que a gente está propondo é justamente isso, é uma qualidade de vida saudável. Muitas vezes, quando o casal, ele se une para fazer uma atividade física junto, que é gostoso, ele se preocupa com a saúde, com a sua alimentação, você já melhora, como eu gosto de falar, o seu aquário para pôr, né, limpar o seu aquário para aquele peixinho sobreviver. É uma expressão que a gente usa, ou cuidar do seu jardim para que essa flor possa nascer. E isso vai melhorando também o sistema, né? O lar ali. O sistema familiar já vai propiciando essa harmonia. De liberar, né,
Exatamente. O bem-estar, você está se sentindo bem. Harmonia. Eu percebo que muitas das dúvidas que vocês passaram e que eu vejo no consultório é através de uma medicação. O que eu posso usar, qual medicamento que você vai me passar. E essa proposta do programa que eu quero que leve para todo mundo que está nos assistindo, que é qualidade de vida. E essa qualidade de vida vem de corpo, espírito, união, não só um remédio. Porque quantos casais que a gente sabe que toma remédio há anos, que faz isso que o médico indica e não existe essa gravidez ainda, porque está faltando algo que às vezes a medicina realmente não consegue responder. Então, que esses corações que estão nos assistindo possam entender que a medicina ela é uma ponta de todo esse processo. É um todo. Exatamente. É interessante isso, porque a pessoa, às vezes, ela está tão envolvida ali no processo e hoje em dia é tudo tão imediato, as pessoas querem resultado, assim, para ontem. E esquecem de que tem que haver, tudo tem um tempo também, né? E que situações na nossa vida vão pedir um amadurecimento. Então, é muito importante essa oportunidade que a pessoa ela pode ampliar a visão. Perceber, não, esse momento eu vou perceber ele agora como possibilidade. Momentos de oportunidade para eu rever, inclusive, algumas coisas, né? Porque pode acontecer da pessoa, às vezes, ela está assim, tão focada naquilo, que ela esquece de que ela pode distanciar um pouco e que ela pode refletir e ver o que eu posso fazer com isso agora, nesse momento. Porque se eu fizer bem feito no momento presente, bem feito que eu falo assim, se eu me colocar numa situação de uma espera confiada, eu vou fazer a minha parte, mas a minha vida não pode parar, né? Eu vou cuidar da minha alimentação, eu vou cuidar, mas para a minha vida toda, vamos, né, ampliar. Né? Então eu vou cuidar do meu corpo, eu vou cuidar do meu casamento, é para a minha vida toda. E já vou começar a agradecer pelas bênçãos que eu já estou colhendo e que eu possa vir a colher a partir dessa mudança minha de visão, de ampliar. E na medida em que a gente vai agradecendo, a gratidão ela vai transformando a gente vai se abrindo e essa abertura para receber, com essa espera confiada para receber o presente que Deus vai dar, que a gente não sabe exatamente qual será, né? Tudo bem que a pessoa espera que seja o filho que vem daqui, do ventre, mas nesse processo pode ser gerado, inclusive, outras possibilidades, né? Quem sabe de uma adoção. E é interessante que quem vive a realidade da adoção diz que esse processo começa mesmo no coração, é gerado no coração. Por isso que muitos falam que é filho do coração. Gente, nós vamos para um brevíssimo intervalo. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Esse assunto super pertinente para que a gente possa partilhar e que estamos partilhando hoje. Você que tem alguém aí na família, alguém em casa, dá uma ligadinha para que acompanhe com a gente, deixe esse coração acalmar um pouquinho também, porque é um tempo de oportunidade, um tempo de benevolência e de gratidão a Deus. Nós vamos para esse intervalo e voltamos já já. Estamos de volta, fazendo a nossa manhã ser essa manhã gostosa, essa manhã bem viva, cheia de vida, de experiências, de troca de experiências. É muito bom ter você com a gente. E eu quero já também agradecer você que ao longo desses anos foi estar chegando a nós e fazendo com que essa família crescesse cada dia mais, a família Canção Nova. São 40 anos de Canção Nova, do chamado de Deus à Canção Nova. Obrigado porque você também acolheu esse chamado, junto com os primeiros, com Monsenhor Jonas, com a Luzia, o Eto e tantos outros que vieram depois. Nós que estamos aqui há menos tempo, estou há 12 anos, né, desses 40 anos. Obrigada porque você faz parte dessa família, você evangeliza com a gente, é evangelizado e é isso que Deus faz conosco. Nós somos evangelizados e evangelizamos
aqui através da Canção Nova. Muito obrigada. Você que quer ter mais informações desse ano festivo, você pode entrar no site 40anos40, tá? 40anos.cançãonova.com. Fique por dentro. Você pode participar também enviando a sua foto com um bolo em comemoração, dando os parabéns aí para a Canção Nova, porque você faz parte da família e esse ano de celebração também é seu, viu? Obrigada, você que é sócio evangelizador, obrigada você que é porta a porta, obrigada você que é arrecadador, que é chefe de caravana, que faz aí o seu jeitinho para que essa missão não pare. Muito obrigada, viu? Deus abençoe você. E com você, com a sua ajuda, a gente pode hoje também falar nesse programa sobre as dificuldades de engravidar e ajudar tantas pessoas que estão passando por isso. Vamos acompanhar agora, eu quero convidar você a acompanhar o VT que nossa produção preparou, do Marcelo e da Luciana, que viveram esse processo, mas também que venceram. Vamos acompanhar essa linda história deles, do Marcelo e da Luciana, que são de João Pessoa. Olá, Canção Nova, é com grande alegria que estamos aqui. Eu me chamo Marcelo, essa daqui é minha esposa Luciana. Somos de João Pessoa, Paraíba. Fazemos parte de um grupo chamado Resgate, que trabalha com a evangelização das famílias. Estamos aqui para partilhar um pouco da nossa história com o método de ovulação Billings. Nossa história começou lá em 2004. Em 2009 nós nos casamos, mas apenas em 2010, um ano depois de casados, tivemos a oportunidade de conhecer este método. Vivenciamos o tempo para espaçar a gravidez e depois para acolher os filhos. E esse filho chegou, só que com 2 meses de gravidez o coração do nosso bebê parou de bater. Foi um tempo de muita dor, mas de muita certeza e graça de Deus. E aí depois disso nós continuamos as tentativas para voltar a engravidar, mês a mês, e os filhos não chegavam. Foi nesse tempo que a gente conheceu o Ricardo e Luciane, aí da Canção Nova. Eles vieram para cá pregar um retiro para nós. E junto com Fabiana, elas nos acolheram a nossa história e decidiram nos acompanhar, fazer esse acompanhamento. Nós continuamos sobre o acompanhamento delas, as tentativas para engravidar. Então fomos orientadas, e como os filhos não chegavam, nós fomos orientadas a fazer os exames. Com o Marcelo estava tudo bem, mas comigo eu tinha uma inflamação grave. Foi diagnosticada uma inflamação grave na trompa esquerda, que precisaria ser retirada, e 2 tumores no ovário direito, que também precisaria ser retirado. E nós fomos escutando de vários médicos que nós não poderíamos engravidar por vias normais, a cirurgia era preciso ser feita, e por vias normais, os filhos só se fosse por vias artificiais. E aí nós decidimos não ir por esses métodos, por ter o desejo de obedecer em tudo a Deus através da Santa Igreja. E nós continuamos o acompanhamento, continuamos fazendo o MOB, fomos clamando esse milagre por meio de Maria, e até que um dia Luciane olhou para nós e disse: deixa Deus ser Deus através do método. Foi quando conhecemos um outro médico que nos deu 3 meses para engravidar, nos pediu novos exames, e por esses exames ele nos deu 3 meses para engravidar. Então no último dia desses 3 meses, nós fizemos o exame e ele deu positivo. E está aqui o nosso José Mateus, o nosso milagre por meio de Maria, o nosso presente de Deus dado por acréscimo. E também Maria Vitória, que alcançamos a graça 2 anos depois, pelo método de ovulação Billings, de tê-la conosco. Podemos dizer, somos testemunhas, que o método de ovulação Billings é vontade de Deus para as famílias. Que lindo, que lindo. Foi realmente, Marcelo, Luciana, obrigada pela partilha, porque traz esperança a tantas famílias. Eu me emociono. É muito emocionante. E é lindo. Deixe Deus ser Deus. Né? Deixe Deus ser Deus. Nós vamos ver agora a Fabiana Zambuja, que é quem trabalha com o método Billings na comunidade Canção Nova. E também ajuda tantos outros casais, assim como ela falou da Luciana. Existe uma equipe em Cachoeira Paulista que trabalha e ajuda muitos casais com relação a isso. Então vamos acompanhar o que a Fabiana tem para falar para nós. E nós estamos aqui no Posto Médico Padre Pio, que é uma das unidades da Rede de Desenvolvimento Social da Canção Nova, da Fundação João Paulo II, em que nós prestamos aqui no Posto Médico Padre Pio atendimento de saúde.
Dentre várias atividades que nós desenvolvemos aqui, uma delas nós fazemos um trabalho de educação da sexualidade e acompanhamento sobre a fertilidade. Nós funcionamos aqui no Centro de Formação Famílias Novas, aqui nessa unidade de saúde. Há 8 anos que nós trabalhamos, nós temos aqui os prontuários de cada pessoa, né, de cada casal que nos buscam. Nós temos aí mais ou menos uma média de 600 a 700 prontuários. E nós atendemos essas pessoas e ensinamos elas, através do método de ovulação Billings, a elas reconhecerem o dia provável da sua ovulação. A grande maioria das mulheres sabem, né, o dia da sua menstruação, evidentemente. Mas aqui nós queremos ensinar algo novo a essas mulheres, que elas reconheçam o provável dia da sua ovulação. E assim ela tenha conhecimento da sua fertilidade. E também o homem, que ele possa ter conhecimento de como funciona a fertilidade masculina, que é bem diferente da feminina, por isso que ela pode ser combinada, né? Porque existe uma diferenciação. E assim eles podem utilizar este conhecimento para várias motivações. Uma delas é fazer um monitoramento da saúde reprodutiva, né? Através do gráfico que nós acompanhamos, eles vão monitorando essa saúde reprodutiva. Uma outra motivação é o espaçamento de uma gravidez, caso eles tenham um motivo grave e justo para espaçar o nascimento de um bebê. E o terceiro motivo é para alcançar uma gravidez, né? Muitos casais nos procuram para identificar se estão ovulando ou não. E claro, o método de ovulação deles existem aí todo um protocolo de atendimento para que esses casais possam utilizar-se da própria fertilidade, né, que lhes foi concedida, para tentar engravidar. Nós fizemos um artigo científico, publicamos inclusive ano passado, e nós tivemos assim 80% dos casais que nos buscaram para engravidar, conseguiram engravidar através do conhecimento da sua fertilidade. Graças a Deus, graças a Deus. Doutora Thalita, tem uma pergunta aqui da Daniele. Ela quer saber se você conhece e indica o método de ovulação Billings. Sem dúvida, eu não só conheço como eu pratico o método Billings, né? Legal. Também engravidei com o método Billings, mas Deus acolheu, né? Logo no começo. Então, eu pratico sim e vivo essa vivência, eu passo para as minhas pacientes. O método Billings realmente ele é fantástico, né? A primeira coisa que eu falo para a minha paciente é que ela tem que ter um calendário, né? Já que vamos engravidar, vamos ter uma programação então, né? Se ela se reconhece o seu corpo. Então, eu gosto hoje, como eu sou muito tecnológica, eu gosto desses calendários como em forma de aplicativo, para quem tem mais facilidade, quem não tem pode ser um calendário normal desse. E ela, então, ela vai anotando o muco cervical, que é o que a gente chama de corrimento mesmo. Né? A gente tem que pensar que, então, se a gente vai gerar uma vida, essa terra tem que ser fértil, tem que ser úmida, tem que ter seus nutrientes. Então, a partir do dia da menstruação, ela vai anotando sequencialmente, diariamente, como é que está esse muco cervical, esse corrimento. Então, depois da menstruação, né, fica um pouco mais seco, porque tem a predominância de um hormônio chamado estrogênio, então ele fica um corrimento mais seco. E à medida que você vai entrando no seu período fértil, né, não existe o dia fértil, existe o período fértil, esse corrimento ele vai mudando, ele vai ficando mais líquido, mais fluido. Para quê? Para os espermatozoides subirem com mais facilidade, para ter mais nutrientes, para nutrir esses espermatozoides, para sinalizar o espermatozoide para qual lado ele tem que ir, para qual tronco ele vai. Então, isso vai fazendo com que a mulher essa percepção dessa fluidez, desse corrimento mais fluido, que ela está entrando no seu período fértil. E nessa hora também eu gosto de associar as fitinhas de ovulação que a gente compra facilmente em qualquer farmácia. Chama testes de ovulação, porque ele vai detectando através dessa fitinha do seu xixi diariamente quando você tem o pico da ovulação, ele capta esse hormônio e aí ele dá positivo. Então, quando você tem esse teste positivo dentro desse período fértil que a gente observa através do método Billings, você pode ter certeza que você vai ter uma ovulação nas próximas 48 horas. Então, nesse período, você tem que ter uma relação sexual nesse período para aumentar consideravelmente a sua chance de gravidez. E depois, esse corrimento, ele vai ficando mais espesso, porque aí predomina de outro hormônio chamado progesterona, e aí logo em seguida, se você não engravidar, vai ter a menstruação. E aí, então, a gente, através desse calendário, eu como ginecologista, eu vou avaliando com as anotações se ela está
ovulando, se esse teste deu positivo, se ela está tendo relação no período fértil, ou se ela não está tendo nada disso, ou se esse corrimento ele mudou de característica, se ele está com um cheiro forte, é sintoma de infecção, então eu tenho que tratar, porque essa infecção pode matar esses espermatozoides, criar um ambiente não favorável a eles, ou se ela está com algum sintoma fora do seu padrão habitual, também eu vou ter que tratar, vou ter que investigar. Então, observar esse corrimento diário da calcinha é fundamental para estar conseguindo esse método Billys com sucesso. Tá, é bonito que o próprio corpo vai dando os sinais do que ele está vivendo. E tem gente que partilha que não consegue ver o corrimento, como você disse, né? Não consegue ver o muco, porque a pessoa se sente, não vê, mas existe a sensação que é importante de aprender a se conhecer. Se conhecer. Você pode realmente, eu falo para a paciente, você tem que encostar, ver se você não sente a textura da clara de ovo, né? Para quê? Para ele, aquela clara de ovo é para limpar o canal vaginal também, para deixar ele bem limpo ou para aderir os espermatozoides. Então, a clara de ovo é um sinal de que está bem próximo da ovulação. Se você deve estar ovulando nessas próximas 48 horas. Então, esse é um dia muito específico para ter atividade sexual, né? E quem não consegue perceber, como eu falei, tem esses métodos das fitinhas, tem o método da temperatura também, que eu gosto muito de associar ao método Billys, para a mulher se conhecer. Todo dia de manhã ela mede a sua temperatura, o ideal mesmo é a temperatura oral, na boca, né? Ter um termômetro só para isso. E ela vai perceber esse aumento de 1 grau na temperatura. Isso tudo ela vai anotando a temperatura ou no gráfico do aplicativo e ele mostra exatamente o crescimento dessa temperatura, mostrando que ali você está no seu período fértil. Nesse da temperatura, é importante que a pessoa não tenha se levantado da cama ainda, exatamente. Não é? Não tem essa dica aí? Essa dica, foi bom você ter lembrado. É exatamente quando você acorda, você mede a sua temperatura e você vai perceber claramente, o seu corpo ele se mostra. Mas isso. É bem pouquinho, viu, gente? Eu já fiz também. Mas é uma mudança bem pouquinha, que é importante também dizer, né, doutora? De você se observar pelo menos uns 3 meses, você parar e ir anotando bem direitinho, sem peso. É um tempo em que você vai se conhecer. Inclusive, todas as igrejas, elas têm uma equipe de monitoramento do método Billys, né? Então, não precisa fazer sozinha ou buscar informações na internet. Tenha já ajuda. Um monitor, porque ele vai te explicar e vai te tirar as dúvidas, porque é difícil, igual você está falando, nem todas as mulheres têm essa percepção, né? Eu consigo claramente saber se é do ovário direito ou do esquerdo. A gente sabe, quando a gente se conhece, ele dá sinal, ele vai pulsando assim, então você sabe exatamente. Então, é muito interessante você ter esse acompanhamento de um profissional que a igreja te oferece. Olha aí, gente, a conversa tá boa, mas graças a Deus a gente ainda tem mais um bloco para continuar falando sobre isso. Nós vamos falar também um pouquinho do ovário policístico, da endometriose, e a gente quer partilhar isso com você, tá bom? E também de aborto de repetição a gente pode falar também. Vamos para esse intervalo, voltamos já já. Estamos de volta aqui no nosso Manhã Viva. Eu falo nosso porque você está aqui com a gente, sentadinho nessa sala, participando conosco através das redes sociais, @Manhã Viva, tanto no Face quanto no Instagram. A gente vai respondendo as suas perguntas nesse bloco. Também quero convidar você para o acampamento de Pentecostes, dos dias 18 a 20 de maio, com o tema Faço Repousar o Meu Espírito. É legal que também nesse tempo de oportunidades você se pare um pouquinho, reze, deixe que o Espírito Santo conduza todo o seu ser. Aí uma oportunidade, esse acampamento de Pentecostes, presença do Padre Roger Luiz, Padre Fábio Camargos, Márcio Mendes, Alexandre Oliveira, Emanuel Estênio. E nesse acampamento, o Emanuel estará lançando o seu CD Livres no Espírito. É uma oportunidade para que você relaxe um pouquinho, saia em família, saia aí com seu esposo, deixando com que o Espírito Santo venha conduzir todas as coisas. Fica aí o convite, viu, para você. Eu já quero aproveitar também e agradecer à loja LN Década e a Laversa Semijoias pela parceria conosco aqui no nosso programa, deixando mais bonita, mais brilhosa. Obrigada, viu, gente, pela parceria. Deus abençoe vocês. Vocês fazem com que o nosso Manhã Viva fique mais bonito, mais agradável. Deus abençoe. E aqui, na nossa conversa, que a gente está assim, gente, nós temos que falar de muitas coisas. Uma coisa que a gente quer partilhar aqui, a Flávia está dizendo, vamos falar um pouquinho sobre a realidade das pessoas que terminam levando para a vida
são até votos secretos que a gente vai aprendendo na Igreja Católica, que vai dizendo, eu não sou capaz, eu não posso, quando eu crescer eu não quero isso, quando crescer eu não quero ter filhos, eu não quero ter filho homem, não quero ter filho mulher, e vai trazendo isso para si. Como que a pessoa pode trabalhar isso? Olha, existem algumas possibilidades, né? A terapia, e se a pessoa tiver uma oportunidade de trabalhar, fazer uma terapia, de abordar essas crenças que muitas vezes são até inconscientes, né? E que muitas vezes elas vêm desde lá do útero da mãe, às vezes a mãe trouxe lá também da avó. Podem ser registros que passam por gerações. Então, é a possibilidade de trabalhar pela terapia, mas também aquelas pessoas que não têm esse acesso, existe, eu acredito muito da graça de Deus, né? Da oração, de cura, inclusive, né? E quando a gente fala que é um momento de oportunidade, é nesse sentido também da pessoa se dar a abertura de se tratar por inteiro. Desde a questão espiritual, mental, né? E física, porque às vezes eu percebo assim, são muitas perguntas voltadas para a área médica. Mas como a Thalita falou, a medicina é uma ponta disso. Mas existem outras dimensões. É um todo. É um todo. E também eu acho muito importante, nesse momento de oportunidade, que a pessoa vai se dar, de se reconciliar. Às vezes, a pessoa passou por algumas situações, eu vou dar um exemplo, né? Não são todas as pessoas, mas é muito comum acontecer de, às vezes, a mulher, lá na adolescência, fez algum aborto, provocou. E, às vezes, isso ficou como uma culpa lá guardada. E aí, né? não se permite. E aí a pessoa não se permite. Então, é importante que a pessoa, nesse momento de benevolência, né, que ela também se abra para ter fazer esse trabalho com ela mesma, né? Através da oração ou através de uma terapia. Né? É interessante com relação à oração, né? Esse conjunto aí, que você se recordando, eu falo aqui porque geralmente durante todo o processo que eu vivi também foi um caminho de oportunidade por inteiro. Então, você lembrou de alguma coisa que você falou, olha, eu não quero ser mãe, eu não quero ter trabalho, filho dá muito trabalho, essas coisinhas que nós vamos dizendo ao longo da vida, na adolescência, olhando a realidade de família, sim, você termina dizendo... E que não é verdade, mas a gente fica presa naquele engano. Assume é um como engano, verdade. Sim, assume como uma verdade, só que é um engano, né? Então, é a oportunidade de encontrar... A verdade não liberta? Pois é justamente aí, isso. O que você pode fazer? Pode ir anotando, vai num padre, confesse. Olha, eu assumi isso como verdade, e era uma mentira. É né? mentira. Então, isso eu falei isso, ok? A partir do momento, a Flávia vai dizer, a partir do momento que você reconhece, aí já está o grande passo para a sua libertação. Então, você confessou, fez a sua parte espiritual, se libertou das cadeias, como diz o Dom Cipriano. Você vai lá, reza diante de Jesus, assume essa libertação, porque você reconheceu, você deu o passo. E aí, esse tempo de oportunidade faz com que você esteja aberto para esse tempo novo de verdade. Sim, e inclusive isso vai... com certeza vai possibilitar que essa mãe, esse pai sejam pais melhores. Essa criança vai chegar num ambiente mais sadio, né, de mais harmonia, de menos conflitos. É lógico que conflitos sempre vão existir. Mas se a gente tem a possibilidade de se trabalhar antes, quantos problemas já serão eliminados? Já né? É um passo para viver Sim. um tempo novo, uma família nova, uma geração nova, liberta, isso, como a senhora mesmo disse, né? Das coisas passadas, dos antepassados. Que a gente se liga
por engano, que não é verdade. E por falta de conhecimento também, né? O nosso inconsciente termina nos traindo muitas vezes. E nesse processo, doutora Thalita, existem aqui muitas perguntas e participações falando dessa realidade também da parte física. A gente falou da parte espiritual, da mente, né, do nosso psíquico, falamos da alimentação e agora falando também das questões de doenças mesmo detectadas. Então tem aqui a participação da Gra falando sobre o ovário policístico. Ela queria saber se tem algum tratamento natural sem uso de anticoncepcional. Sim. Hoje em dia, na ginecologia tradicional, como eu falo, a única opção que os médicos passam é anticoncepcional. Então, assim, como nós, católicos da igreja, não aprovam anticoncepcional, então a gente tem que procurar outros métodos. Então, a gente tem que entender que o ovário policístico, a causa é da resistência do hormônio insulínica, da insulina, que é aquele hormônio diabético. Tanto é que a gente considera a paciente com síndrome dos ovários policísticos uma pré-diabética. Então, a primeira coisa é focar na insulina. A insulina, a gente tem remédios para controlar a insulina, que é a metformina, que a gente usa bastante, que não é um anticoncepcional, ele simplesmente regula esse hormônio. Mas para controlar a insulina, o fundamental é uma alimentação pobre em açúcar, com baixo índice glicêmico, como a gente postou aqui. Porque a insulina, toda vez que você come um açúcar, um carboidrato principalmente, você ativa a sua insulina. E se essa insulina está deficiente, faz com que a sua cadeia hormonal inteira fique completamente prejudicada. E a insulina tem uma função direta sobre os ovários. E aí, o que acontece? Você forma cisto nos ovários, que é muito comum no ultrassom, e pode ser que você tenha esse cisto no ultrassom ou não, e essa alteração nos seus ovários provoca alterações na fertilidade, alteração na menstruação. Então, focar na insulina é muito importante através de uma alimentação e através desses reguladores de insulina. Normalmente, quem tem ovário policístico também tem obesidade. Então, perder peso é muito importante também, porque a obesidade gera também esse fator inflamatório. Não é só estético. Não é só estético. Então, uma das primeiras coisas para quem tem SOP, que a gente fala síndrome dos ovários policísticos, é a perda de peso, porque eu vou estar emagrecendo, diminuindo a inflamação, controlando a sua insulina só pelo emagrecimento. Outra opção muito importante que a gente usa, fora o anticoncepcional, é tratar os sintomas da testosterona, que é muito exagerada na maioria dos ovários policísticos, que é os sintomas que a gente tem de oleosidade, acne, ganho de peso, de pelos no rosto ou no corpo. Então, esses sintomas são bem característicos também. Então, a gente tem a espirolactona, que é um medicamento que não é anticoncepcional, que regula também a sua testosterona, que é um outro hormônio muito importante no desequilíbrio do ovário, da síndrome dos ovários policísticos. Outra questão fundamental é a vitamina D, suplementar a vitamina D. A vitamina D vem do sol e a gente não toma sol. Então, como a gente está suplementando como um tratamento, tomar sol todos os dias é importante? Mas o sol também gera câncer. Então, a suplementação com vitamina D em altas doses também é fundamental para o ovário policístico. E o mais importante que é usar progesterona. O anticoncepcional, ele tem essa função de tratar o ovário policístico porque ele tem dois hormônios, estrogênio e progesterona e antitestosterona. Então, por isso que com o anticoncepcional, teoricamente, você trata, mas na verdade você está só camuflando. Então, você não está tratando de exatamente. Fato. E aí, quando a gente usa uma progesterona bioidêntica que hoje existe, ou manipulada, ou no mercado, que não é anticoncepcional, eu também estou equilibrando a sua cascata hormonal. E com isso, eu tenho todo o equilíbrio de um corpo sem usar anticoncepcional. Entendeu? E outro fator comum é a endometriose. Exatamente. A endometriose é difícil o tratamento porque a gente não sabe a causa. Existem duas teorias. Do fluxo da menstruação retrógrada, que é quando você menstrua e cai gotinhas de menstruação dentro da barriga. Isso causa uma irritação muito grande, dor pélvica crônica, e essas gotinhas podem cair também no ovário, formando cistos no ovário, através da endometriose. E se você tem um ovário que está recebendo sangue, se ele está inflamando, ele também não consegue ovular. Por isso, eu também tenho uma dificuldade de ovulação, uma dificuldade de gravidez. E aí, o que a gente faz? Em algumas situações, a gente precisa fazer a videolaparoscopia, que é uma cirurgia para retirar esses focos de menstruação, que a gente chama de endometriose, né? Porque endometriose vem do endométrio, que é o revestimento interno do útero que sangra através da menstruação. Então, a gente retira cirurgicamente aonde estão esses focos para poder fazer essa limpeza da cavidade abdominal. Mas existe também uma coisa muito importante
importante, que é a terapia imunológica. Porque a questão da menstruação, geralmente também se trata com anticoncepcional, bloqueando a menstruação. Se eu bloqueio a menstruação, eu não tenho foco de endométrio. Mas e se a paciente não quer usar anticoncepcional? Tem como eu bloquear a menstruação? Tem também, com progesterona bioidêntica, que não é anticoncepcional, tá certo? Mas também a gente tem que lembrar dessa questão da imunidade, que é uma outra causa da endometriose, suposta causa, porque a gente não sabe direito a causa, que vem através do seu intestino. O nosso intestino é responsável pela nossa imunidade. E o intestino de toda paciente com endometriose é um intestino preso, inflamado, que tem muitos gases, que não funciona direito. Então, ele está claramente ali observando que você precisa tratar esse intestino. Então, como é que a gente faz para tratar esse intestino? A gente usa alimentos laxativos, a gente usa alimentos anti-inflamatórios, que a Bela bem colocou aqui na nossa receita, que é a cúrcuma, que são os antioxidantes, as frutas vermelhas. A vitamina D também é muito importante no tratamento da endometriose. A gente tem também situações em que a gente orienta a paciente para fazer atividade física, tratamento para liberar as aderências que causam da endometriose. Então, focar muito no intestino também, não podemos esquecer, e não deixar só o anticoncepcional como única possibilidade de tratamento para endometriose. Olha que esclarecedor, porque são várias pessoas que terminam procurando e partilhando sobre isso. E também existe as causas de abortos de repetição, que aqui teve uma pessoa que partilhou com a gente que ela não consegue perder um bebê e não consegue engravidar. A principal causa de aborto de repetição são as trombofilias. E nós, ginecologistas, não somos aptos a solicitar todo o rastreio de trombofilia. Por isso é importante a avaliação do hematologista. Ele rastrear inúmeras possibilidades de trombofilias. Existem vários exames também que precisam ser feitos. São vários. Então, o especialista, que é o hematologista, ele consegue rastrear nessa paciente essa possibilidade de trombofilia, que é muito comum. Ela comete quase 40%, 50% das pacientes, né? Eu, por exemplo, eu tenho trombofilia. Então, eu preciso estar tomando medicamentos anticoagulantes específicos para evitar uma gravidez um aborto de repetição. Então, é importante estar fazendo esse acompanhamento específico e existe remédios que vão segurar essa gestação e evitar o aborto. O Sebastião, meu filho, está aí por conta desses medicamentos, né? No caso que eu tomei na barriga, a heparina na barriga todos os dias. É uma oferta, é doloroso, mas é uma oferta agradável, exatamente. Assim, porque você sabe que é por algo maior, né? Então, realmente investigar é muito importante, que é uma causa muito recorrente. Olha só que legal, às vezes você tem e não sabe. Também existe a realidade, que a gente pode falar bem rapidinho, como o casal partilhou com a gente, Marcela e Luciana, que esperaram o tempo de Deus e eles não quiseram recorrer à fertilização in vitro. Exatamente. A Igreja Católica é contra a reprodução assistida, fertilização in vitro ou inseminação intrauterina, porque é da natureza de Deus oferecer aquele presente maravilhoso e não os meios artificiais. Então, a Igreja não recomenda que nenhuma forma possa ser feita num casal tentante. Mesmo que seja, muitos dizem, mas nós queremos tanto. Por que a igreja não permite? Porque para que ocorra essa fecundação, é preciso pegar o óvulo da mulher, o espermatozoide, fecundá-los e aí já tem o embrião. Então, vão escolher qual é o melhor. Exatamente. Né? E aí, nesse processo onde já tem a fecundação, já tem o embrião, já tem vida. Então, eles vão escolher o melhor e vão descartar ou congelar uma vida. Por isso que a igreja não é a favor, não é isso? Exatamente. É porque essa manipulação, primeiro, ela não é feita de forma natural, mas de forma em laboratório. E, de acordo com esses embriões, a gente escolhe qual o melhor que tem maior chance de sobrevivência. Hoje em dia, no Brasil, não se descarta embrião, eles são congelados e esse casal vai decidir qual é o momento de implantá-los novamente numa futura gravidez, né? Não permite mais o descarte de embriões. Mas, de qualquer forma, é uma seleção artificial e é por isso que a igreja não convém. Não permite. Não permite. Então, gente, de tudo isso que nós vivemos e partilhamos hoje, que a gente possa colocar aos pés de Nossa Senhora. Vamos ali com Nossa Senhora, porque são tantos assuntos, tantas situações que nós gostaríamos de abordar, de falar. Então, a gente vai pedir para que seja ela, a Virgem Maria, a conduzir como mulher, como esposa, como mãe, como amiga, que seja Nossa Senhora a conduzir essas filhas, esses filhos, esses casais, para que
aquilo que é promessa de Deus possa acontecer nessas famílias. Nós queremos pedir, Virgem Maria, a Senhora que gerou Jesus por excelência, por obra do Espírito Santo, que seja a Senhora a emprestar o seu ventre santo para aquelas mulheres que não têm a possibilidade de engravidar aos olhos humanos, que seja a Senhora a emprestar o seu ventre santo para que sejam testemunhas do amor de Deus, da glória de Deus, da misericórdia de Deus sobre esses casais. É isso que eu peço hoje, Nossa Senhora, assim como a Senhora fez comigo, emprestou o seu ventre santo, que a Senhora possa emprestar a tantos casais, a tantas mulheres que clamam essa graça, que seja o Espírito Santo a lavar, a purificar todo o ser de cada mulher, corpo, a alma, o espírito, a mente, a parte fisiológica, mas também todo o ser de cada filho, de cada casal. Nós pedimos, Virgem Maria, que por sua mão, a Senhora que é a esposa do Espírito Santo, esses casais possam testemunhar essa graça. A graça de que estão grávidos, de que estão gerando, que vão levar a bom termo essa gestação e que esses filhos sejam testemunhas do amor de Deus, testemunhas da misericórdia. No mundo onde estamos remando contra a maré quando falamos de ter filhos, que sejam esses filhos a ponta da lança, que vai alcançar as gerações futuras no seu amor e na sua graça. Obrigado, mãezinha, pela sua presença, porque é a Senhora que está conosco e intercede por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria passa na frente. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe. Maria passa na frente. Fique com Deus, nós vamos ficando por aqui. Você continue em oração aí, no amor vencerá. Obrigada, meninas. Obrigada. Sejam sempre bem-vindas. CançãoNovaPlay.com. Assine já!